Fala aí, rapaziada! No vídeo de hoje vamos relembrar alguns dos maiores ídolos da história do futebol, aqueles caras que fizeram a torcida vibrar e marcaram época com seus talentos e conquistas. Fica ligado porque o papo vai ser sobre lendas que até hoje são referência no nosso esporte. Antes, se inscreve aí no canal, deixa o like, comenta, compartilha, manda pro seu pai, manda pro seu avô, manda pro seu tio, manda para aquele tiozão que falava: "Ah, futebol na minha época era assim porque tinha esse cara". E acredito que um desses caras que seu tio, seu pai, seu avô lembra é ele, Pedro Rocha, o craque uruguaio. Pedro Rocha, um dos maiores jogadores da história do futebol uruguaio, é um nome que ressoa com respeito tanto em seu país natal quanto internacionalmente. Com uma carreira brilhante e repleta de feitos notáveis, o Verdugo, em português o Carrasco, como ficou conhecido, construiu sua trajetória principalmente no Peñarol e São Paulo, somando 17 anos dedicados a esses dois clubes, além de deixar um legado marcante com a seleção uruguaia. Pedro Rocha nasceu no dia 3 de dezembro de 1942 em Salto, no Uruguai. Desde cedo, destacou-se por sua habilidade, visão de jogo e versatilidade no ataque. Sua jornada profissional começou nas categorias de base do Clube Atlético Peñarol, um dos maiores clubes do Uruguai. Com apenas 16 anos, ele estreou pelo time principal em 1959 e rapidamente se firmou como um dos principais nomes da equipe. Aos 17 anos, se tornou referência da equipe, guiando o time uruguaio para conquistar a incrível hegemonia nos anos 60. Durante sua passagem pelo Peñarol, de 1959 a 1970, ele foi o principal jogador da fase mais gloriosa da história do clube. Conquistou 7 vezes o campeonato uruguaio, 3 Copas Libertadores e 2 Mundiais Interclube. Era uma peça-chave no ataque com sua velocidade, técnica refinada e principalmente o faro de gol. Em 1970, Pedro Rocha tomou uma das decisões mais importantes de sua carreira, transferindo-se para o futebol brasileiro, onde teria a chance de se destacar em um cenário mais competitivo e internacional. A transferência para o São Paulo Futebol Clube foi histórica. O clube paulista pagou uma grande quantia para a época para contratar o atacante uruguaio, que rapidamente se tornou uma das maiores estrelas do time. A sua adaptação ao futebol brasileiro foi um sucesso absoluto. Em sua primeira temporada, Pedro Rocha já mostrava sua qualidade, ajudando o São Paulo a conquistar o Campeonato Paulista de 1970. Sua habilidade em dribles, passes e finalizações fez com que ele se tornasse um ícone no Morumbi. Durante seus 7 anos no clube, de 1970 a 1977, Pedro Rocha conquistou 2 campeonatos paulistas de 1971 e 77, Campeonato Brasileiro de 77, o primeiro da equipe paulista, e ajudou a consolidar a reputação internacional do tricolor paulista, chegando pela primeira vez em 1974 à final da Libertadores. Além de ter 2 vices brasileiros em 71 e 73, chegando com a equipe do Morumbi na semifinal da Libertadores em sua primeira participação. Em números, Pedro Rocha disputou 393 jogos pelo São Paulo, marcando 119 gols e deixando uma marca gigantesca na história do clube. Sua trajetória no time paulista é marcada pela versatilidade e pela capacidade de assumir a liderança em momentos decisivos. Além disso, ele se tornou um dos primeiros estrangeiros a ter um impacto tão profundo no futebol brasileiro. Após sua passagem vitoriosa pelo São Paulo, Pedro Rocha continuou sua carreira internacional, jogando em outros clubes do Brasil e no exterior, com participações mais discretas. Além de sua carreira nos clubes, Pedro Rocha também teve um papel importante na seleção uruguaia, pela qual jogou entre 1961 e 1974. É o único atleta uruguaio a participar de 4 edições da Copa do Mundo, jogando as edições de 1962, 66, 70 e 74.
levando a seleção para uma semifinal em 1970 contra o Brasil, onde foi derrotado sem nem entrar em campo, pois estava lesionado. Uma das maiores conquistas de Pedro Rocha com a seleção foi a Copa América de 1967, torneio em que o Uruguai sagrou-se campeão, derrotando a Argentina na final. Essa vitória foi marcante na história do futebol sul-americano e consolidou Pedro Rocha como um dos principais jogadores da sua geração. Embora tenha deixado os campos há vários anos, Pedro Rocha ainda é reverenciado tanto no Uruguai quanto no Brasil. No São Paulo, seu nome é lembrado com carinho pelos torcedores e no Peñarol, sua contribuição para o futebol uruguaio é celebrada. Em termos de números, Pedro Rocha atuou por mais de 20 anos no futebol profissional. No total, ele fez mais de 600 partidas oficiais por clubes e seleção, marcando cerca de 200 gols, o que evidencia sua longevidade e importância no cenário do futebol. Após isso, trabalhou como treinador de futebol, passando por 20 clubes até 2009, quando sofreu um AVC. Com sequela, passou os últimos anos da sua vida sofrendo de atrofia do mesencéfalo, um mal que afetava os seus movimentos e a fala, o que o deprimiu muito. Morreu em 2 de dezembro de 2013, na cidade de São Paulo, após sofrer uma doença degenerativa. Ele completaria 71 anos no dia seguinte. E aqui fica a nossa homenagem, e aqui fica também este momento de saudosismo, lembrando desse grande craque Pedro Rocha. Se inscreve no canal, deixa o like, comenta aí e compartilha com o seu amigo. Valeu!